Sejam bem-vindos à 7ª live da série de estudo bíblico sobre o fruto do Espírito. Essa é uma série de estudos bíblicos, então já fizemos lives sobre a introdução, sobre o que é o fruto do Espírito, por que estudar. Estamos estudando cada aspecto do fruto do Espírito separadamente, né? Então já tivemos aí 6 lives anteriores da introdução, do amor, alegria, né? E hoje, o assunto de hoje é sobre a bondade. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o link para as lives anteriores, para a playlist, né, de todo o estudo. E se está vendo pelo Instagram, é só voltar nos posts que você consegue acessar aí as lives anteriores. E para falar sobre o assunto de hoje, né, nós temos convidados, que é o Bruno e a Elisângela, né? Eles são membros da Igreja Batista Jardim Icaraí e são pessoas aí que eu conheço desde que eu nasci. Sejam bem-vindos, Bruno e Elisângela. Olá. Tudo bem? Você consegue me chamar de Elisângela? É verdade. Bom, falando um pouquinho de vocês... Oi? O povo da família, ninguém me conhece como Elisângela. É verdade, gente. Ela tem um apelido carinhoso na família, mas aqui a gente vai chamar de Elisângela. Não tem problema, você que sabe. Não, pode ser Elisângela. Dá mais seriedade pra coisa, né? Gente, o Bruno e a Elisângela, eu os conheço aí praticamente desde que eu nasci. Praticamente não, desde que eu nasci. Exatamente. Com certeza, com certeza. Eles são casados já há bastante tempo, eles têm um filhinho, aí acho que de 9 anos, né? O Gui. E eu convidei esse casal, é um casal que eu admiro muito. Apesar da gente não morar no mesmo estado, a gente se fala de vez em quando, se vê de vez em quando aí nas reuniões de família. A gente conversa com os pais, né? Falo sempre com a mãe do Bruno, que é minha tia. E eles são um casal que eu admiro muito. Eu sei que eles já passaram muitos perrengues na vida. Acho que até por estar junto muito tempo, né? Acho que passa bastante perrengue. E o que eu admiro é que vocês estão sempre juntos. Vocês têm um compromisso muito forte um com o outro, e eu admiro muito isso, porque às vezes a gente, de assistir filme, novela, a gente fica assim, o amor é um sentimento, e não é que não existe esse sentimento, mas eu acho que dependendo de situações que a gente passa, só sentimento não segura, né? É um compromisso, é Deus também junto, eu vejo muito isso, quanto vocês... tem muito de Deus no casamento de vocês, e por isso que eu quis convidá-los para compartilhar aí um pouco, mas se apresentem vocês, então, um pouco. Com Mila, né? Chama de Mila, tá? Você consegue chamar de Elisângela, mas é difícil de chamar de Camila. Você falou, né? A gente é aqui de Niterói, da IBJI. A gente congrega aqui na IBJI já tem 12 anos. 12 anos, a gente nascido e criado na Assembleia de Deus, hoje a gente participa da Igreja Batista de Jardim Icaraí com o nosso pastor Wesley. E é isso, cara, basicamente o que você falou mesmo, a gente tem um tampão bastante tempo junto, bastante tempo de casado, bastante tempo de namoro, e bastante dificuldade, bastante perrengue, mas muitas e muitas e muitas vitórias também. Então, não tem como a gente falar foram 12 anos difíceis, foram 12 não, né? 12 anos de igreja. 18 anos de casado foi fácil? Não foi fácil, mas também foi muito bom. E tem sido muito bom, né? Então, é isso. A apresentação basicamente é essa. Não sei se você vai falar mais alguma coisa. Eu, assim, primeiro agradeço Camila, que foi quem me encorajou, né? Não vou dizer nos encorajou, não, que Bruno está tranquilo desde o início. O tema maternidade, curiosamente, é o tema que eu menos falo do Pitaco, é o tema que eu mais me silencio, porque eu confesso que... Renata, minha amiga, está aqui. Oi! Eu confesso que eu não me sinto muita vontade para falar, porque realmente eu não me sinto capaz, eu sinto que eu estou me capacitando.
mas não me sinto capaz. Não faço parte de grupo de mãe, nem de escola, na igreja. Não faço parte porque não que eu não possa receber, mas às vezes eu acho que as pessoas também querem. Paula, a gente vai parar de comentar. É porque eu acho que ali é uma troca, né? E geralmente eu fico quieta. Eu fico pensando, essa mãe é fofoqueira, não fala nada. Então eu fico na minha. Então, assim, é desafiador estar aqui, falar sobre criação de filhos, e principalmente à luz da Bíblia, que é mais desafiador ainda. Então, Camila, eu quero te parabenizar, porque você me encorajou, me desafiou. Estamos há um mês e pouco, né, nessa negociação, vou, não vou, vamos, não vamos, e estamos aqui. Eu espero, de alguma forma, naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, naquilo que a gente já tem orado, a gente poder aqui contribuir, o pouquinho que seja. E agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Estou vendo umas pessoas que eu conheço. Que bom. Bom, e para as pessoas aí que estão entrando, né, os seguidores aí de Bruno e Elisângela, eu sou a Camila, eu tenho 33 anos, sou casada com o Rodrigo há 8 anos e tenho 2 filhos, o Leonardo e o Rafael, que tem 3 anos e 1, já quase 2, que eles são bem pertinhos de idade um do outro. E eu sou psicóloga há 10 anos e de um tempo para cá, desde que eu me tornei mãe, eu fui vendo que assim, a psicologia assim, me ajuda bastante a observar, a entender o desenvolvimento dos meus filhos, mas eu vi que não era suficiente. Eu precisava me aprofundar mais, estudar mais a Bíblia, andar mais com Deus, para de alguma forma, que não sou eu que dou conta, né? É Deus com o seu Espírito que nos ajuda a sobreviver a cada dia, né? E haver propósito nisso, né? Que vocês tenham filho sabe que não é fácil. É uma responsabilidade muito grande. E aí me veio essa ideia de a gente compartilhar um pouco sobre o fruto do Espírito, e principalmente na criação dos filhos, mas antes de chegar em criação de filhos, é importante a gente ver isso, né, em nós, viver algumas coisas por nós mesmos. Porque os nossos filhos são reflexos, né, do que a gente vive, do que a gente faz, principalmente, do que a gente fala. Eu vejo os meus aqui. Se eu dou uma tropeçada, se eu dou um grito, falta de paciência, eles já estão gritando de volta. Aí você vai falar, aprendeu aonde? Aprendeu com a mãe. E aí o nosso tema hoje é a bondade. E eu peguei uma definição do dicionário que eu quero ler com vocês, que fala assim, que a bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. São pessoas que tomam providências que auxiliam, né? Pessoas que fazem favores. E o favor é algo que se faz a alguém de graça, sem obrigação ou sem a solicitação de retorno, né? O que a gente faz por boa vontade. Em algum aspecto, isso tem a ver também com a Bíblia, né? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês me falam sobre a bondade, como tem sido viver isso. Olha, obviamente, quando você desafiou a gente para estar aqui, dei uma lida, né? Basicamente na palavra, né? Para a gente ver exemplos de bondade na Bíblia, né? Fazer a amabilidade, né? Que é benignidade, que é o fruto as partes do fruto do Espírito, tem a ver com a sua essência, né? Mas tem que colocar isso em prática. De alguma forma, que isso aí é a bondade. Colocar em prática. E falando sobre bondade, quando a gente vê lá em Salmos 34, 8, quando Davi fala, provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia, né? Ele fala isso numa situação que ele está se fingindo, depois ele se fingir de louco para o rei de Gat, enfim, e ele conseguiu escapar daquela situação ali de perigo, né? Quando ele se fingiu de louco. E ele provou da bondade de Deus quando Deus o livrou daquilo, né?
E aí, o outro exemplo que eu vejo na Bíblia é quando a parábola do bom samaritano, que Jesus ali coloca que aquele homem, né, que estava em Jericó para Jerusalém, é assaltado, machucado, enfim. Aí o perito da lei pergunta o que é que eu tenho que fazer para ser, enfim, herdar o reino. Isso, né? E aí ele fala que começa com a parábola e fala, né, que o sacerdote não deu ideia para aquele homem, passou, virou as costas, deu de ombros, depois o levita, e vem o samaritano, que naquela época era alguém que, né, não era bem visto. E aí é uma outra situação, né? Primeiro Davi lá se fingindo de doido, e Jesus, ele dá um exemplo também de alguém que está ali na sarjeta, na rua, e a bondade se mostra em situações de pessoas, um se fingindo de louco, o outro que está ali na rua e tal, papá. Então, assim, à luz da Bíblia, eu vejo que Deus coloca esse desafio, né, com o fruto do Espírito, da gente ser bom em situações inusitadas. Ser bom, o Bruno, o Guilherme, eu acho que é consequência do nosso dia a dia aqui, entendeu? Faz parte da nossa convivência, do nosso relacionamento. Agora, ser bom ali fora, entendeu? É aí que o bicho pega, aí que é difícil. Então, assim, eu acho, não vou falar assim, tenho certeza de nada, porque é tudo feeling, né? Tudo sentimento, né? Então, acho que quando Davi escreve, provar e ver que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, é uma pessoa que se fez de maluco. E Deus pega alguém que se faz de maluco e salva, que se resgata, entendeu? Agora é um baita de um desafio fazer esse amar o próximo, né, como você mesmo, fazer essa bondade com aquele que, né, está numa situação dele. E entra o exemplo do bom samaritano que você citou, né, da parábola que Jesus contou, que também não, como chocando já também com a definição do dicionário, né, que não quer nada em troca, não pensa em nada em troca. O que aquele samaritano poderia esperar de troca? Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele botou uma pessoa na hospedagem, tudo isso, sem pensar nada em troca. Talvez por isso seja o bom samaritano, né, da bondade. Então, acho que o link que faz com a definição do dicionário está basicamente aí, né, do não pensar em nada em troca, ou de graça, seja quem for, como ela falou, né, que fazer coisa de casa é legal, é normal, flui. Você ser bom com as pessoas de casa flui. Fazer com quem você não conhece, com quem você sabe que não vai retribuir, com quem você sabe que não tem nada em troca, com quem você sabe que não vai receber nada, é mais difícil ainda, é um pouquinho mais difícil. E a gente tenta lutar por isso, né? Sim. E o fruto do Espírito, acho que no geral, acho que todos os aspectos, né, desenvolver o fruto, é justamente nas relações imperfeitas, né? Dentro de casa, não vou dizer que as relações em casa são perfeitas, mas é o que vocês falaram. Estando na convivência, você já conhece a pessoa, você já sabe o que esperar, é mais fácil de lidar, né? Agora você ter paciência, por exemplo, não é pra ter paciência comigo mesma, né? Justamente no outro que pensa diferente, que me confronta, né? E a bondade é a mesma coisa. Vocês falaram essa coisa de ajudar o próximo, esse é muito difícil, assim, porque às vezes a gente tem uma noção de bondade, de que assim, sei lá, eu faço caridade, eu dou dinheiro na igreja, mas vai muito além. Isso é bom, continuem dando oferta na igreja disso, mas vai muito além disso, né? Vai muito, né? Isso que você está falando, eu tenho uma experiência. Enfim, né? A gente ainda está na pandemia, mas naquele tempo de pandemia da braba mesmo, né? Que a gente não estava saindo e tal, o Bruno ainda está trabalhando aqui em casa, no remoto, e eu não sei porquê, mas eu não estava trabalhando no momento. E aí tocou o interfone aqui de casa.
e eu atendi, Bruno não podia atender, eu atendi, era alguém pedindo dinheiro, né? Não lembro exatamente para quê, mas era alguém pedindo. E, Guilherme, e eu falei assim, não, no momento eu não tenho, não. Aqui em casa eu não tenho dinheiro. E aí, e realmente, eu nunca tenho dinheiro. Aí, o que acontece? Ele perguntou, como é que era? Eu falei, filho, era alguém que tocou e tal, estava pedindo alguma coisa e tal, mas não dá para ajudar ele. Mamãe, ele está passando alguma necessidade, você não vai ajudar. Guilherme me confrontou, assim, na hora. Por quê? O que eu pensei? Não foi só eu não ter, não era essa desculpa. Eu fiquei preocupada de descer, eu entregar aquilo, seja lá o que fosse, entendeu? Dinheiro ou qualquer coisa que fosse. Ele ia saber onde eu morava, ele ia, enfim, gravar o meu rosto, o número daqui de casa. E isso, tipo assim, me paralisou de fazer o bem, entendeu? E isso, o Guilherme veio. E assim, a essência da criança, né? Ela é pura, ela não vê mal, não vê perigo em absolutamente nada. E naquela hora, assim, eu só falei, eu expliquei para ele o motivo, né, pelo qual eu não iria descer. Eu falei, filha, é perigoso, papai não pode descer comigo agora, ele está trabalhando, enfim, expliquei tudo, toda a situação de perigo que rondava. Então, assim, eu adulta, né, crescidinha, já tenho toda a noção, e isso vai contaminando a gente. E, de alguma forma, se ele estava falando a verdade ou não sei. Mas havia um bloqueio para fazer esse bem ao estranho, ao outro. Se eu estivesse na rua, se fosse mais uma andando, eu acredito que se ele pedisse alguma coisa, eu daria. Agora, na minha casa, eu fiquei assim, sabe? Então, e ele foi incrível, assim, Guilherme teve um reflexo na hora de me confrontar. Mãe, mas você não vai ajudar. Assim mesmo, né? Mas essa coisa, a gente pensa, é um instinto do ser humano, né? Muitas vezes pensar na gente primeiro, na nossa proteção, você pensou na sua proteção, da sua família e tudo mais. Mas, no geral, falando de mim até, às vezes na rua, você sai na rua, as pessoas abordam, né? Ah, me dá um dinheiro, me dá um negócio. E eu já tive muito essa coisa de assim, eu não vou dar dinheiro porque vão comprar droga. Quando eu tenho esse pensamento, né? Quando eu falo isso diz mais sobre mim do que sobre a pessoa. Se ele vai comprar droga ou não, isso é um problema dele. Mas diz mais sobre mim. Eu fiquei pensando isso, que às vezes a gente gosta da glória, né? De, olha lá, eu ajudei a pessoa se reergueu por causa da minha ajuda, a pessoa mudou de vida, que eu ajudei. E aí, quando você ajuda e não vê um resultado, a gente não quer ajudar. E é nisso que... Porque não é natural nosso ser bom, né? Por isso que precisamos do Espírito Santo. Como a gente estava conversando sobre isso, né? Do fruto. O fruto, ele não é de uma hora para outra, né? O fruto não é uma coisa rápida. O fruto planta, cuida, rega, nasce a árvore, tudo isso. Então, ele é um resultado. A gente não vai sair daqui, amanhã eu vou ser bom. Sim. Né? É todo um trabalho que tem que ser feito para nascer, para aquilo fluir, né? Para a gente ter isso dentro da gente. Então, não é de uma hora para outra. Não é fácil. Não é fácil. Não. Eu acho que a bondade, quando a gente se olha e fala assim, caramba, realmente, isso não é bom. A gente não é bom. A gente não é bom. Mas é bom a gente pensar assim, porque a gente está pelo menos tentando ser bom. Sim. Sim. E a gente, no caso, né, do assunto principal, a gente vai plantando isso na vida, no nosso caso, de Guilherme. Né? A gente vai plantando isso, mostrando esse exemplo que ela citou, a pureza dele, mas a gente tem que regar essa pureza dele, senão se ele vai falar, não, eu não quero dar, não. Aí a gente já vai vendo que é ruim, já vai sentindo o lado ruim. Que é normal ser ruim, né? Exatamente, já tendo o mal dentro dele. Então, o máximo que a gente conseguir tirar dessa pureza, dessa simplicidade, dessa inocência deles, né, e levando mais para frente, eu acho que isso
facilita no crescimento desse fruto, no nascer desse fruto dentro deles. Acho que isso é importante, né? Nesse ato de criação, nessa arte de criação. Né? Criação é uma arte. É isso mesmo. E a batalha espiritual não é só expulsar demônio dos outros, né? É expulsar a maldade, às vezes, do meu coração, que a gente, enquanto ser humano... Interessante o que você está falando, porque lá em Efésios 6, né, quando Paulo fala sobre a armadura, né, ele fala, enfim, acho que é 6:10, quando começa a fortalecer o Senhor na força do seu poder. E aí ele vai falando que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados, potestades. Aí ele vai falando da armadura, né? Couraça da justiça, capacete, enfim, espada. E é interessante que isso tudo a gente fica muito no sobrenatural, né? Aquela coisa da guerra espiritual que a gente trava e tal. Obviamente que a obra da carne que Gálatas fala é muito da obra dos principados, potestades, mas se manifesta em nós humanos, na carne, né? Não é um demônio que vem aqui, olha, provoca ira, não. Se manifesta em nós a ira, a gula, a embriaguez, enfim, aquilo tudo lá. E o fruto do Espírito não é para algo sobrenatural. Ele é sobrenatural, mas é para algo natural. É para algo nosso, do dia a dia, né? Eu sei que você está fazendo essa live, essa série, né? Falando sobre cada ingrediente que compõe, né, o fruto do Espírito. E, coincidentemente, ou uma jesuicidência, hoje o devocional, Guilherme a gente lê um devocional que tem 100 devocionais. O devocional de hoje foi sobre o fruto do Espírito, assim, algo... Então, isso que o Bruno está falando, né? É um fruto que vai crescer, vai ser regado, podado, adubado, e é para produzir algo, né? Se eu estava refletindo, Camila, assim, quem não tem o fruto do Espírito não é uma pessoa boa? Eu acredito que sim, uma pessoa pode ser boa, sem ser cristã, sem professar a fé de que Jesus é Senhor. Eu acredito, tem vários ateus, pessoas de outras religiões que são pessoas boas. Mas quando a gente vai ver o fruto mesmo, ele não é só ser bom, né? Ele é você ser amabilidade, você ser paciente, é um combo. E hoje eu falando com o Guilherme sobre isso, eu falei, filho, é a mesma coisa que comer lá, vamos imaginar aquele pão que você comeu. Você não tem como escolher um ingrediente do pão para saborear. E, né, essa vitamina aqui do pão, essa proteína, nem sei o que tem no pão, gente. Nutricionistas não me corrigem. E vai falando, não, eu saborei o pão todo, e aquele pão vai trazer uma saciedade, uma energia e tal. E assim também, né? É o fruto. A bondade está no combo. Está lá no combo. E isso é no mundo natural. Eu não vou... eu estou lutando contra principados e potestades também. Mas aqui no natural eu ser paciente com o Bruno, ser amável com o Guilherme, a paz, né? Ter paz com todo mundo. É uma coisa, é um combo só. Sim. E você falando assim dessa coisa do combo, o único que teve o combo que passou aqui nessa terra foi Jesus, né? E me veio muito aquela passagem, eu estava lendo essa semana e fui pesquisar um pouco sobre isso, que é uma passagem que está em João 13, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Ele fala que ele dá o exemplo, os discípulos estão perguntando quem é o melhor, quem é o maior, né? E Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Nisso, eu sempre ouço assim essa passagem falando sobre liderança, que Jesus... ele era mestre e mesmo assim ele serviu lavando os pés dos discípulos. E aí eu ouvi essa semana, pesquisando sobre isso, que não foi só ele servir, mas ele serviu o traidor, né? Ele serviu o Pedro que negou a ele depois. E não era um negócio assim que às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente passa por alguma situação, seja num relacionamento familiar, que a gente passa por uma traição de alguma forma, um amigo que a gente confiava e não pode confiar mais, nos decepcionou.
E aí a gente é pego de surpresa. Nossa, não acreditei que fulano fez isso comigo. E Jesus, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia quem ia trair, sabia quem ia negar. E mesmo assim, ele foi bom. Ele lavou. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Nessa cena, Jesus lavou os pés de Judas. E ele sabia, né? Ele não escolheu quem ia lavar o pé, ele não escolheu quem ia. Ah, não, você não, esse é legal comigo, esse vai ser legal comigo, esse vai me ajudar. É sem pensar em quem está fazendo mesmo. Exatamente, é você fazer, você vai fazer. E é muito interessante também, eu vou lá para o Velho Testamento agora, né, quando você faz o bem, que é a bondade, né, materializar essa bondade, né, colocar em prática, não foi algo assim, não foi um movimento de bondade, assim, não foi algo que Deus se revelou para Eliseu a respeito de Naamã, que ele tinha que dar 7 mergulhos e tal. E naquele, eu vejo assim, um gesto de temor a Deus, Eliseu recebeu, deu orientação. E tem assim, quando Geazi, né, oferece o ouro, que Naamã oferece, fala assim, não, você não vai pegar nada, nada. E tem muito disso também, aquilo que Deus dá para nós, né, o fruto do Espírito, aquilo que nós temos, é muito desafiador isso. Sim, é muito desafiador não querer nada em troca. E Geazi faz completamente, né? Eliseu falou, não, a gente não vai pegar nada. Isso vem de Deus. É Deus que deu essa cura, Deus que fez. Qualquer movimento de bondade, em relação, que o fruto do Espírito produz em nós, ele produz em nós. É o fruto. É Deus em nós. Não tem nada em nós que seja bom. Absolutamente nada em nós. E aí, né, é muito fácil eu correr atrás, assim, né? E aí? Te fiz o bem. O que você tem para... Nesse contexto, Naamã ofereceu. E Eliseu recusou. Sim. Eliseu, não quero. Né? Mínimo resultado. Ela falou também, né? Você falou, você espera que o bem que você faça, poxa, a pessoa cresceu na vida por causa daquilo que eu fiz, você fica observando, tentando ver o resultado daquilo do bem que você fez, né? Da ação de bondade que você teve, mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Para dentro, né? Muito além disso, não é o do você ter que dar mais. Você pode ajudar muito mais, de repente, dando R$1, que seja, ou estendendo a mão, do que dando muito dinheiro, mas é o dentro de você, não é o ir além daquilo que você está imaginando, o bem que você está fazendo, não é para aquela pessoa, para outra pessoa crescer, não é para outra pessoa evoluir. Pode acontecer, mas o bem que você faz é para aquele momento ali, para ajudar a pessoa, para ajudar o outro, para ajudar o próximo. A prática da bondade, né, que é fazer o bem, tem que ser sem pensar no resultado. O resultado é seu. O resultado é seu. Você se sentir bem porque fez aquilo. E sendo fruto do Espírito, como você falou, a bondade, o bem várias pessoas fazem, mas sendo fruto do Espírito, vai aí, mexe com o espiritual, mexe com toda um outro lado que a gente tem, né, no caso. E acho que Davi, ainda falando dele, ele foi eu falo cara, mas deve ter algum pastor aqui, né? Foi o personagem bíblico, a pessoa, né? Que ele realmente, ele experimentou de uma bondade, que quando você termina o Salmo 23, ele, com aquela certeza, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Né? Então, assim, e nesse, né, Salmo 34, 8, provar, ele fala assim, façam prova, vocês vão ver que Deus é bom. Como é feliz esse homem que se refugia, né, em Deus. E ele não foi alguém necessitado, muito pelo contrário, ele foi um rei, né? Ou seja, a nossa também ideia de bondade passa muito daquilo de pessoas carentes, fazer o bem dando, sei lá, um dinheiro, uma cesta básica, ajudando e tal. Mas quando, na verdade, a bondade
ela passa também por acolher pessoas que o mundo rejeita. Sim. Acolher pessoas que nós já experimentamos da bondade, entendeu? De sermos acolhidos em tempos difíceis, sabe? Então, às vezes eu pensei que a despensa de alguém que está abastecida, a conta bancária, né, repleta de coisas, mas essa pessoa precisa experimentar essa bondade que o rei Davi experimentou, e não foi porque ele tinha necessidade financeira, nem matrimonial, né? Porque o carinha para ter um monte de mulher. Sim. Então, tem problema também com mulher, casamento, né? Filho, tem muito para um filho. Mas, assim, ele precisava em Deus, que Deus o entendesse, a ponto de ele ser a pessoa segundo o coração de Deus, né? Então, ele precisava, e olha que Davi nem é meu personagem preferido, pronto, falei, mas ele expressa o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bom. Sim, e você falou da bondade, que não é só a questão da ajuda financeira, da ajuda material, entra muito a questão do tempo, né? De você doar o tempo para alguém. Eu falo por mim que às vezes eu me pego nisso, né? Desculpa, a gente sempre vai ter, né? Não tem um momento que a gente tá assim, olha, eu não tenho nada para fazer e por causa disso eu vou ajudar as pessoas. E até isso, né? Mostra quais são nossas prioridades, né? As nossas prioridades na carne é a gente mesmo, né? Então, às vezes, assim, se alguém fala, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos visitar um abrigo, um asilo, qualquer coisa. Falando, não vou nem falar de ninguém, mas no geral as pessoas também pensam isso, não vou me condenar sozinha. Mas eu penso assim, vai acordar cedo, era o dia que eu tenho para descansar, a minha semana foi tão cansativa, e eu vou ficar cansada, e não sei o quê. E assim, Deus me amou, né? Deus provar e ver de que o Senhor é bom. E como que eu não vou compartilhar isso com outras pessoas? Né? Porque eu quero dormir. E da minha experiência, às vezes eu fico assim, eu vou deixar de fazer tal coisa, vou deixar de ir em tal lugar, porque eu vou dormir aqui mais uma horinha. Às vezes eu nem durmo essa uma hora, e às vezes eu até durmo, não fez diferença nenhuma. Assim, não acordei, ficou de uma hora, nossa, acordei renovada, nossa, ótima. Não. Então é puro egoísmo, às vezes, né? Eu li vou deixar uma citação do pastor Rick Warren, ele é um pastor americano, ele é autor do livro Uma Vida com Propósito. E ele fala assim, se eu não sinto amor pelos outros e nem desejo ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo questionar se Cristo realmente está em minha vida. Né? Então, assim, se eu fico só focada em mim, nos meus... Problema a gente sempre vai ter. Hoje, talvez um problema maior, um menor, mas a gente sempre vai ter as nossas necessidades. Mas Jesus chama a gente a amar as pessoas também como Ele nos amou. Né? Não só como a nós mesmos, mas como Ele nos amou. E esse é o desafio, né? Isso que você está falando, eu vou fazer um caminho inverso. Você está indo para a rua e eu vou para dentro de casa. Sim. Principalmente em relação a Guilherme. A infância, ela passa... Guilherme, esse ano 10 anos. Foi. E essa disponibilidade que tem, né? Que é realmente, assim, esse tempo, disponibilizar esse tempo para ele. E, às vezes, assim, nós, né? A vida é muito corrida. E eu e Bruna, a gente está, acho que agora a gente tem conseguido, assim, entender que não adianta ir lá fora primeiro, resgatar, fazer, acontecer. E aqui, o maior tesouro que Deus nos deu, entendeu? O maior tesouro. E eu estou falando isso sobre alguém, Guilherme é uma criança que zero reclama se tiver que fazer, sabe? Não tem muitos problemas com em relação às coisas de igreja, enfim, nada mesmo. Mas acho que em nós, assim, sabe? Isso que você está falando. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, quer fazer o bem com o mundo, e aqui dentro da nossa casa, os nossos não experimentam
do fruto do Espírito. Não experimenta, assim, quando você está falando de se disponibilizar, né, fazer esse ato de ser bom, né, praticar algo bom. Então, assim, realmente, se ele não vir isso em mim, mas de forma natural, genuína, não porque eu quero ensinar, olha, você tem que ser bom assim, assim, assado. É exemplo, né? É o tipo de coisa que não se ensina, você não tem regra, você não tem um livro, você faz assim, assim, assim. É só com exemplo mesmo, é só com a vida, só que vendo na gente o que a gente, o fruto mesmo, né? A paciência, a amabilidade, tudo isso a gente tem que mostrar. Só mostrando mesmo que ele vai absorver isso, vai entender isso, né? E vai entender que nem todo lugar ele tem isso. Também mostrar possível. Por exemplo, se dia que veio aqui uma pessoa pedir, eu bloqueei, eu não consegui, entendeu? Eu também não tento fazer um teatro espiritual, não, assim. Paciência a gente perde de vez em quando também. Esse eu não vou julgar. Então, assim, eu tenho muito isso em mente. Eu quero ajudar o meu próximo, eu quero, sim, eu tenho isso em mente. Mas antes, é aqui, sabe, é aqui em casa, nosso primeiro ministério, né? Então, é cansado, né, com isso. Solteiros cuidam de coisas de Deus, da igreja, e tal. Os casados cuidam das coisas de casa. Sim, sabe? Se a família não estiver estruturada, se a família não tiver uma base sólida, não tiver harmonia, não adianta. Em algum momento, o discurso lá fora, ele é descoberto, ele é desvendado, e isso é da boca para fora. Agora, quando você tem algo dentro de casa, naturalmente reflete lá fora. E é um desafio, porque bom, eu sou mãe há pouco tempo, né? Tem três, meu filho mais velho, para mim ainda sou estranho, é muito adulto eu falo assim, meu filho mais velho. Para mim também sou estranho. Você tá meu filho mais velho tem 3 anos, então eu tô pegando esse bonde agora. E essa coisa do abrir mão do meu tempo, do meu descanso, e eles estiveram doentes nas últimas semanas, então assim, eu abri mão do meu sono, às vezes da meu momento de sentar para comer, você não senta nessa idade deles dois. E aí pega isso, pega aquilo e limpa. Eu nem sentei para comer, já derrubaram toda a comida, nossa, fizeram uma bagunça. Então, assim, e demonstrar bondade e não ficar amargurada com isso, porque é muito fácil. Então, assim, mas a minha vida é só isso, é só limpar, é só trocar a fralda desses meninos. Esses meninos não valorizam. Mas, primeiro, eles não têm idade. E depois é justamente isso. Eu costumo dizer que a maternidade me humilhou. Assim, me humilhou muito. Mas justamente para pensar sobre isso, assim, como eles verem Cristo na minha vida, né? No meu comportamento, como buscar isso. Então, me humilhou nesse sentido, assim, que eu vi. Eu acho que eu estava meio perdida, assim, antes deles. E com eles eu vi, assim, o quanto eu preciso de Deus. Enquanto a gente aprende com isso também, né? Porque é uma chave que vira, sempre, sim, você falou, né? Eles não valorizam o trabalho, essa coisa toda. A gente quer o resultado. Exatamente, isso que é o resultado. E hoje, quer dizer, hoje não, há quase 10 anos, eu pelo menos dou muito mais valor ao que os meus pais fizeram. Então, assim, hoje a gente não está vendo resultado, né? Não é que não está vendo resultado. A gente não espera resultado. Eu quero que ele me valorize, eu quero que ele valorize o que a gente está fazendo. Não. Eu quero fazer por ele, para que ele seja uma pessoa boa, para que ele entenda, para que ele tenha o fruto do Espírito, para que ele tenha noção de quem ame a Deus acima de todas as coisas. E o resultado é para a vida dele. O resultado não é para a nossa vida, o resultado é para a vida dele. Outro dia a gente estava assistindo um vídeo, a pessoa não falou sobre isso. Eu quero deixar isso para o meu filho, eu quero deixar. Ele vai fazer a vida dele. Sim. Eu não quero deixar imóveis, se pudesse deixar, eu deixava. Mas ele vai fazer a vida dele. O que a gente pode deixar, o que a gente quer deixar, o que a gente
precisa deixar é isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, mostrar o fruto do Espírito dentro, na vida dele, para a vida dele, o resultado que esse fruto traz para a vida dele, para a gestão da vida dele. Inclusive, falando sobre amar a Deus, né, acima de todas as coisas, ainda falando, né, ainda falando não, a gente está falando sobre o tema criação aqui. Lá em Deuteronômio 6, né, quando Deus vai falando sobre a lei, a obediência, amar a Deus acima de todas as coisas e tal, e ele exorta o povo, assim, em relação às crianças, né, para Israel. Ensine as crianças, né, sobre amar a Deus, né, obedecer, enfim, tudo relacionado a Deus. Ensine-as, né, todos os dias, ao se deitar, ao se levantar, no seu caminhar. E ainda fala, né, para a gente colocar pendurar nos umbrais, na porta, ou seja, é algo, ele fala todos os dias, né, e se você olhar lá em Provérbios, né, que todo mundo conhece, ensinar a criança no caminho, né, não é o caminho, é no caminho, e esse no caminho dá a ideia de dentro, nós também. Porque se eu apontar o caminho para dizer, não, o caminho para alcançar o fruto do Espírito é aquele lá. Mas eu estou apontando. Mas quando a gente escolhe, né, ensinar ele no caminho, para que ele não se desvie, né, quando chegar à velhice, à idade adulta, enfim, é um caminho também que nós estamos escolhendo trilhar com ele. E eu não romantizo. Eu não romantizo o Evangelho. Ele enfim, ele é tudo, Jesus é tudo em nós, né? Mas, nessa adversativa vai soar estranho, mas eu não romantizo porque parece, assim, estou ensinando meu filho no caminho que deve andar e tal, mas ele não vai desviar. Exatamente. E mais no dia a dia, cara, são desafios, assim, um exemplo, assim, do dia a dia, não vou trazer aqui super exemplos. Essa semana teve ceia, um lanche, né, ceia de Páscoa na escola, e pediram lá pão, suco de uva, e pediram para levar um chocolate. Eu dei uma barra de chocolate para a criança levar, mas ele sabe a quantidade que ele pode comer, e também eu até deixei ele comer mais. E quando ele chegou em casa, eu falei, e aí, filho, como é que foi? Papai falou, ele falou, o chocolate acabou. Eu já dei o quê? Você comeu todo o chocolate? Ele falou, não comi, porque algumas crianças não levaram. E eu perguntei a tia se podia dividir. E eu falei, mas qual foi o critério? Eu falei, era até 4 partes do chocolate. Aí as crianças escolhiam e tal. Aí eu fui pedindo nomes, né? Para saber se ele deu só para os que ele tem afinidade ou se foi para aqueles que ele não tem muita. E eu fiquei feliz, depois do susto, né? E quase bronca que ele levou, porque ele conseguiu repartir com quem ele não tinha afinidade. E assim, eu estou falando afinidade porque essa live depois vai para o YouTube, vai que algum pai e uma mãe. Não, mas é verdade, num grupo de muitas pessoas a gente não consegue ser amigo íntimo de todos, né? A gente tem mais afinidade com eles. Tem umas implicâncias lá, e ele não é muito afim, coisas de criança, né? E eu fiquei feliz, assim, porque na simplicidade de eu repartir um chocolate, que é algo gostoso, que ele poderia ficar no dele, entendeu? Ele poderia pegar a parte dele e enfim, guardar. Isso eu vejo algo de Deus agindo na vida dele, entendeu? Porque eu não falei para ele chegar na escola, e assim, eu falo isso aqui, eu tenho essas pessoas aqui assistindo, mas eu falo isso com muito temor e tremor, porque Deus sabe quem eu sou. E Ele sabe que não é obra nossa. A gente é instrumento dele. A gente é instrumento. Eu muito provavelmente não daria. E eu não tivesse habilidade. Eu não sei se daria assim, sabe? Eu estou pensando aqui. Fui invadida. Eu penso assim, eu fiquei muito
feliz, sabe? Eu não quero esperar resultado, sabe? Esse caminho que estamos agora, no caminho. E esses pequenos milagres diários, é isso que deixa esse fruto saboroso. Eu não quero que exploda o sabor do fruto numa diversidade gigantesca. Mas eu quero que ele experimente cada dia o quanto esse fruto é bom. Sim. E você falou assim a respeito dessa coisa de ensinar no caminho. Não é só ensinar, a gente aprende também no caminho, né? Mas algo que ficou muito assim, que eu fiquei... Oh, meu Deus, ó, a pessoa me interrompendo aqui no meio da live. É algo que eu fiquei pensando bastante sobre essa coisa de aprender no caminho. É o quanto a gente vive, o quanto a gente entende também essa questão da bondade. Porque o objetivo é a gente imitar Jesus, né? Por mais que a gente tenha tido bons pais para a gente se inspirar, boas mães, tios, parentes, mas o foco é Jesus, né? E no fundo, eu li essa semana, eu fiquei pensando sobre isso, e eu concordei um pouco que o autor do livro falou assim, no fundo essa nossa dificuldade com a bondade, talvez seja porque a gente não acredita tanto que ser bom é bom. Porque justamente expressar bondade, dependendo de como isso acontece, traz algum prejuízo. Prejuízo no sentido de um tempo que eu poderia estar descansando, eu estou dedicando ao meu filho, estou dedicando a outra pessoa. É um tempo que eu poderia fazer diversas coisas. E até aquilo, Jesus ensina no sermão, acho que no Sermão do Monte, né? Se alguém te bater, dá outra face. Essa coisa de dar outra face também eu vejo como uma expressão da bondade. Só que a gente vê isso como, eu estou sendo trouxa no popular de hoje, né? Uhum. E a gente tem essa dificuldade e no fundo, a vontade de Deus para nós é que sejamos bons, né? E a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Mas às vezes, no fundo, falta a gente crer que realmente isso é bom. Que realmente, às vezes, ser trouxa ou perder alguma coisa em alguma medida é bom, né? Isso é viver o fruto do Espírito, né? Então... A nossa natureza não é boa. Oi? Ele é bom. A nossa natureza não é boa. Ele é bom. Exatamente. Ele que é bom. Né? A gente não é bom. A gente ter essa bondade, ter só com ele mesmo. Isso que você está falando, da gente ser... Na minha mente, quando o Guilherme falou com quem ele dividiu, aquele centésimo de milésimo de segundo, eu pensei, poxa, mas ele deu para aquele menino que ele não tem que dar. Já teve até, sabe? E esse sentimento de trouxa, disso, aquilo, passou. Mas graças a Deus, porque aí depois de Deus, com toda a sabedoria, transformando a gente de glória em glória, né? Ele habitando ricamente em nós, tirando a obra da carne, né? A ira, né? Que é a obra... Aí vem o fruto do Espírito e fala, não, meu filho, peraí. Ele está certo, ele tá certo, ele fez o que tinha que ser feito, deu aquilo que é saboroso, ele dividiu aquilo que ele gosta muito. Alguém que... Ele gosta menos do que o chocolate. Gente, caminhando para o final, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, essa disponibilidade, que eu sei que não foi só aparecer aqui, exigiu um tempo antes, para orar, para estudar, para conversar entre vocês, e eu agradeço demais a presença de vocês. Se tem mais alguma mensagem para a gente encerrar, algum conselho? Eu tenho, sabe o que acontece? A gestação de Guilherme, enfim, acho que isso é nosso testemunho. A gente não podia, né, engravidar, enfim, fizemos tratamento. Foram 5 anos tentando engravidar naturalmente, não conseguimos. Fizemos tratamento e a minha gravidez foi muito difícil, foi muito. Né? Guilherme é prematuro, não, nasceu prematuro. E assim, eu não vou romantizar dizendo que minha gravidez foi maravilhosa. Não, foi tensa. E eu não orava por essas características, né? Assim,
meu filho seja temente a Deus, que, sabe, eu já vi algumas mães falando que desde o ventre abençoava, né, o filho, filha e tal. Eu não, eu só orava para não abortar, porque queria Guilherme de qualquer jeito. E, assim, o que eu percebo, eu não tive esse relacionamento com Deus, esse tipo de oração com Deus para pedir sobre o caráter do meu filho. Eu queria que ele nascesse, mas ele com saúde. E quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi para site para ver como era a gestação. Via vídeo, via tudo. Me preparando, né, vendo como é. E aí, vamos lá, Jesus, ele sabia muito da lei, ele era perito, falava tudo da lei, com 12 anos, estava lá com os mestres e tal. E ele é quem a gente tem que imitar, né? Ser igual a ele. E quando ele vai iniciar o ministério dele, depois que ele se batiza, ele vai para o deserto. Jejuar, para buscar Deus, ele é tentado, né? Porque ele tinha uma missão, né? Iniciar o ministério dele. E após isso, ele inicia o ministério dele pregando o arrependimento do reino. E eu acho, assim, que eu estou falando comigo. Hoje, nesse deserto da vida, nessa sequidão que a gente vive, assim, não tem outro jeito. É imitar Jesus, é ir para o deserto, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é se encher dele para essa grande missão que Deus deu para a gente, que é cuidar da pérola que ele nos deu, dessa joia que ele deu para mim, deu para você, das duplas. Então, assim, toda aquela oração que eu não fiz, hoje eu faço. Entendeu? Eu peço a Deus que esse ministério, né? Daqui a pouco, o Guilherme, eu não vou decidir por ele vai ter que escolher por ele. Entendeu? Então é agora, nessa infância, que eu tô. A gente, não estou falando eu estou falando nesse sentido que a gravidez, eu não orava por isso. Eu só queria que Deus me dá meu filho saudável, que eu tenha meu filho. Mas hoje eu entendo. Hoje não, há algum tempo, já tem algum tempo que eu entendo que o mundo é mal. E sendo o mundo mal, se não bebermos da fonte, se não tivermos intimidade, relacionamento com ele, não dá. Não dá. Então, assim, se é que é um conselho, né? Quem sabe para dar algum conselho para Miguel. Mas se o próprio Jesus ele se preparou para uma vida ministerial que ele teria, que dirá nós, como nós não vamos nos preparar? Né? E oração e jejum no deserto é relacionamento com ele, né? Quebrantamento, relacionamento, dizer, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me completa, é o Senhor que me renova, é Ele em nós, todos os dias. É isso tudo. É isso. Amém! Nossa, foi bom, eu precisava ouvir essa também. A gente sempre tem áreas que precisa melhorar, né? E já aprendi bastante com vocês hoje, creio que todo mundo que está acompanhando também. Eu agradeço demais a presença de vocês e eu acho que depois dessa de hoje que deu certo, a gente vai marcar mais, hein? A gente que agradece, cara. A gente agradece sim pela lembrança, pela confiança na gente, né? Por ter pensado na gente. A gente espera que de alguma forma a gente tenha ajudado você, quem está ouvindo, e que Deus faça, não por nós, que a gente tenha feito, mas que Deus faça na vida de cada um. Amém. Amém. Quer que chame o Guilherme? Oi? Quer que chame o Guilherme para dar um tchau? Chama ele lá para a gente ver. Guilherme. Vem cá. Ó, já tô com um aqui, que já apareceu. Esse é o Rafael. Ele está sem fome. Oi, Gui. Botou aqui, tá bom? Oi. Oi, tudo bem? Sim. O avô do Gui tá aqui no chat, gente. Imagina. Da voz, né? Manda um oi pra avó. Gente, olha, deixa eu falar com todo mundo. Assim, eu tô feliz que eu tô vendo pessoas aqui. Camila, Dedinho, tanto tempo. Izinha pregando. Olha o comentário dela. Gente, obrigada, meus
amigos aí que vieram, vocês são preciosos e com certeza nos ajudam na caminhada com ele. Ele vai no caminho. E a família também. Sim, tá certo. Gente, obrigada pela presença, obrigado, Bruno e Elisângela. E até a próxima, gente. Tá bom, Vila. Beijão. Beijo, gente. Bom feriado. Bom feriado.